a falar acerca de como é que a ética surge no cotidiano de um treinador de alta competição. O que é que lhe parece? Desde logo, estava eu a dizer, pronto, nós temos que nos centrar exclusivamente no nosso trabalho e no trabalho dos nossos atletas, neste caso ginastas, e esquecer muitas outras coisas que estão à nossa volta. Temos que ter muito respeito por quem está neste caso na ginástica, temos que ter muito respeito por quem compete connosco, mas temos que fazer o nosso melhor e temos que nos centrar em primeiro lugar em nós próprios. A ginástica tem uma característica, não é só a ginástica, podemos falar da ginástica, da patinagem, de outro tipo de desportos em que quem ganha não é quem chega mais depressa, nem é quem marca mais golos, nem é quem é mais rápido, quem tem um tempo menor. Nós, de facto, somos avaliados por um painel de juízes. Isso também cria algumas questões específicas destas modalidades em relação à ética e ao comportamento que nós temos que ter em relação a quem nos avalia e também de quem nos avalia em relação a nós. Portanto, é um desafio bastante grande e por vezes não é fácil, embora eu acho que vamos conseguindo lidar com estas questões. Claro, as modalidades em que a classificação depende da apreciação subjetiva de outros, ou pelo menos em que a subjetividade se quer eliminar completamente, não sendo possível, são modalidades onde os resultados são diferentes, não é? São de outra dimensão. E, portanto, a esse nível, de facto, temos um longo caminho a percorrer e temos que percorrer esse caminho e as coisas funcionam. E, apesar de haver este grau, o código de pontuação pelo qual os juízes se regem tenta ser o mais objetivo possível, embora não seja impossível ser uma objetividade absoluta, digamos assim. Mas, em geral, acaba por ganhar o melhor. Portanto, com algumas... Por vezes poderá haver algumas questões, mas em geral e na maior parte dos casos o melhor ganha. Quem é bom, quem é melhor, acaba por vencer. Portanto, as coisas acabam por se resolver, digamos assim. Claro, e a maturidade de uma modalidade também se vê por essa melhoria, não é? Imagino que com o tempo haja menos dúvidas, seja mais fácil reunir consensos nessa avaliação, não é? Sim, exatamente. E, portanto, as coisas vão se resolvendo, mas obviamente é difícil. Porquê? Porque isto é assim, quem avalia em ginástica, estamos a falar de ginástica, quem avalia em ginástica tem que ter alguma ligação à disciplina, à modalidade. Tem que ter alguma ligação à modalidade. Eu costumo dizer que nós não podemos ir buscar juízes a outro planeta, a outra galáxia. Portanto, eles ou são treinadores, ex-treinadores, ou são ex-atletas, ou são pessoas que de um modo ou outro estão ligados à modalidade, são pais, são irmãos, são familiares. Portanto, são essas pessoas que surgem para avaliar a ginástica, não é? E, portanto, todas estas pessoas têm ligações ou a ginastas ou a clubes. Portanto, há sempre esta ligação, é difícil evitar isso, embora, obviamente, que toda a gente tenta fazer o melhor trabalho possível e faz, e tenta ser o mais imparcial possível. Mas pronto, há sempre um grau de subjetividade que por vezes se coloca. Rui, eu estou a falar disto porque de facto isto põe algumas questões a nível ético e nós temos que ter algum cuidado com estas questões, nomeadamente nas competições e no contacto que temos com os juízes, no contacto que eles têm connosco e no modo como o trabalho todo é feito. Pronto. Acho que isto é uma questão muito importante. Porque penso que com o tempo as coisas vão melhorando e têm melhorado em todas as disciplinas da ginástica e atualmente eu acho que já não se põem as questões que se punham há 10, 15, 20 anos atrás. Rui, na componente, já não da competição, mas na componente da preparação dos atletas e do desenvolvimento dos clubes, das organizações, que questões éticas é que têm sido mais chamativas para si, de acordo com a sua experiência?
Isto pronto, a ginástica é uma modalidade que se pratica desde muito jovem. Todos os ginastas de alto rendimento começaram muito cedo, começaram com 5, 6, 7, 8 anos de idade. E põem-se aqui algumas questões ao nível do treino, ao nível da exigência do treino, daquilo que nós devemos e podemos exigir dos nossos ginastas. Estamos a falar de jovens, estamos a falar de crianças, estamos a falar de adolescentes, mas para ser um bom sénior, para ser um bom competidor de alto rendimento, eles têm que começar a treinar em crianças e adolescentes. E nós temos que ter muita atenção a todo o processo de desenvolvimento pessoal, inclusivamente, destas pessoas, destes miúdos, destas crianças, destes adolescentes. A ginástica não pode ser só treino puro e duro. Tem que haver aqui um relacionamento diferente, um contacto abrangente e que abarque muitas valências, não só o treino puro e duro. Inclusivamente, quando falamos de crianças e adolescentes, se calhar tem que haver um contacto inclusivamente com os pais. Mas isto não é fácil gerir, porque os ginastas passam muitas horas no treino. Estamos a falar de 4, 5, 6 horas diárias de treino e que em determinadas idades põem várias questões, digamos assim. Uhum. Que têm que ser muito bem geridas. Uhum. E aí, se calhar, nem sempre os formatos competitivos que são criados pelas federações ou pelas instituições que organizam as competições, esses formatos competitivos nem sempre serão amigos, digamos, desse saber esperar pela maturidade e saber esperar pela... Concorda? Isso acontece, eu não estou a falar da ginástica, estou a falar estou a pensar noutras modalidades até. Tem sido equacionado e analisado inclusivamente pela Federação Internacional de Ginástica. A tendência atual é tornar, posso dar um exemplo, na ginástica artística era sénior, no passado os ginastas eram séniores aos 14 anos, isso agora já não acontece. Na aeróbica só são séniores aos 18, quando fazem 18 é um bocadinho mais tarde, mas a tendência é a Federação Internacional de Ginástica também aumentar um bocadinho a idade dos escalões e inclusivamente fazer com que o alto rendimento só apareça mais tarde na carreira dos ginastas. Há um trabalho a esse nível, embora não seja fácil, porque de facto para se atingir o nível e a excelência que atualmente existe, de facto tem que haver um trabalho de muitos anos que tem que começar muito cedo. Muito bem. Rui, a ginástica foi, no passado, uma das modalidades esportivas em que se minimizou a pessoa, sobretudo em determinados países da Europa, se minimizou a pessoa em nome do resultado, tem tudo a ver com o que nós estávamos agora a falar. Tem a ideia de se, não só nesses países, mas sobretudo esse princípio e essas práticas se mantiveram, se foram completamente anuladas, se agora são apresentadas com outras roupagens? O que é que nos pode dizer em relação a isso? Qual é a realidade atual? O que é que lhe parece? Eu posso dizer, e vou dar imediatamente um exemplo que não é europeu, que é americano. Estamos a falar da Simone Biles, certo, que que regressou à competição esta semana, a semana passada. Acho que venceu os campeonatos americanos e que esteve afastada durante algum tempo, porque de facto não conseguia conciliar o grau de exigência e a exigência que punham em cima dela com a sua vida pessoal e com muitos aspectos relacionados inclusivamente com a saúde mental. Portanto, é um exemplo que aconteceu recentemente e eu ainda, antes de entrarmos nesta conversa, tive a ver precisamente imagens da participação dela nos campeonatos americanos. E, portanto, isto não é só um exemplo europeu, mas, pronto, falando da Europa, falando dos países da antiga Europa do Leste, por exemplo, de facto a cultura na ginástica e no desporto em geral
é um bocadinho de não ligar à pessoa, mas sim ligar ao rendimento. E estamos a falar em questões políticas também, em questões dos A países representação se assumirem nacional. as potências também através do desporto, não é? E isso às vezes é feito um bocadinho, esquecendo um bocadinho o indivíduo, porque o objetivo é de facto que esses países se tornem grandes potências. O desporto também diz muito sobre os países, não é? E isto também é política e também tem a ver com poder, inclusivamente. Claro. E depois, eu diria, isto já é a minha opinião, e depois, no fundo, também com dinheiros que são distribuídos. Exatamente, exatamente. Ok, ok. Eu, de qualquer das formas, parece-me, assim, como interveniente no desporto e também como mais atento a umas modalidades do que outras, eu penso que nós evoluímos muito nos últimos 30 anos, sobretudo no capítulo da preparação dos jovens praticantes. Penso que evoluímos muito há umas décadas para cá. Mas também pode ser que agora sejamos mais exigentes, não é? Nós agora, enquanto comunidade que rodeia o desporto e que está dentro do desporto, estamos mais exigentes com os princípios que são aplicados e com as práticas que são postas a funcionar. E isto faz com que haja aqui, parece um paradoxo, não é? Nós estamos completamente diferentes de há 40 anos atrás, mas ao mesmo tempo parece que também ainda há muita coisa a mudar. Parece uma coisa paradoxal. Concorda com esta leitura? Somos nós que estamos mais exigentes ou eu estou enganado e não, a coisa mantém-se igual? Eu concordo, nós estamos mais exigentes e mais atentos a algumas matérias que não estávamos há umas décadas atrás. Portanto, isso muda muito o modo como se encara o treino. O treino mudou muito também. E, portanto, mas temos que caminhar. Temos que caminhar. Agora, eu queria dizer uma coisa. De facto, o treino de alto rendimento é muito exigente e cria algumas questões, muito sacrifício, muita dedicação de todas as pessoas que estão ligadas a ele. Mas eu conheço muito, apesar de tudo, conheço muito pouca gente que se arrependa de ter sido atleta de alto rendimento ou treinador de alto rendimento. É um modo de vida. Agora, nós temos que tentar fazer com que esse modo de vida seja o mais saudável possível a todos os níveis, não é só físico, mental também. E essas questões são recentes e impactam, e espero que impactem cada vez mais, inclusivamente no treino, no planeamento do treino dos atletas de alto rendimento. Claro. Acho isso muito importante. Claro. A saúde mental, eu acho que é agora o novo elemento que está a entrar agora como mais uma variável que há que considerar no campo do treino. Portanto, respeitar, realmente conhecer os atletas, conhecer os praticantes e respeitar as fases de evolução dessa saúde mental e respeitar que nem sempre pode haver resultados em determinadas fases da vida, da maturação e do crescimento como pessoa. Agora, referi o caso da Simone Biles. Eu no outro dia estive a ler que o Ricky Rubio do basquete também, que é um basquetebolista espanhol muito, agora já não é tão jovem, mas que está na NBA, também pediu, agora acho que vai ser agora os campeonatos do mundo de basquete, agora daqui a umas semanas, e o Ricky Rubio faz parte do 5 inicial, mas garantidamente, e ele pediu escusa da seleção por motivos de saúde mental. Eu não sei que problema é que o rapaz tem, mas há de ser qualquer coisa relacionada com depressão, ansiedade ou algum problema familiar que ele está a viver, não tenho bem certeza. E o treinador dá uma entrevista a dizer que, apesar de ele ser fundamental para a equipa, aceita perfeitamente e que ele diz que gosta dele como um sobrinho, diz o treinador. E, portanto, esta questão da saúde mental deve ser agora o novo elemento que está a entrar. Rui, no caso do desporto,
O desporto, nós estamos a falar, estamos demasiado centrados, se calhar, mas por culpa minha, na relação treinador-atleta e a relação treinador e o atleta e a atividade em si. Mas o desporto, a partir de certo nível, não é só treinadores e atletas, não é? Há comunicação social, há entidades que regulam as modalidades, há pais, há adeptos, de todos estes atores que andam à volta do fenómeno desportivo. Acha que há de destacar, há de salientar algum que precise de uma reflexão aprofundada em relação ao papel da ética no desporto? Eu acho que a comunicação social tem um papel fundamental na divulgação do desporto, obviamente, e portanto, nesse sentido, tem um papel muito, mas também tem um papel muito importante da maneira como o desporto é encarado. E nós na ginástica, a ginástica é uma modalidade que não é assim tão mediática, em Portugal pelo menos, não é assim tão mediática como outros desportos, portanto nós não temos assim tantos problemas como acontecem em outros desportos, nomeadamente o futebol, o atletismo, que são muito mediáticos. E eu acho que aí a comunicação social às vezes tem um papel, não ajuda muito, digamos assim, pressiona muito, cria uma pressão muito grande nos nossos atletas e também em todas as estruturas do desporto, e eu acho que isso também não é positivo, E acho que se calhar também devia haver como é que eu ia te explicar? A comunicação social por vezes também deveria ter um papel um bocadinho mais pedagógico em relação ao modo como o desporto e o resultado desportivo é alcançado. E aí eu acho que nós temos um caminho grande a percorrer, em Portugal, pelo menos da experiência que eu vejo, mas obviamente que tem que haver alguma pressão e é assim, nos desportos profissionais, no desporto profissional, obviamente que tem que vender, a comunicação social tem que vender, isso faz parte. E é isso que gera dinheiro e que movimenta dinheiro e, portanto, não há volta a dar. Agora, por vezes, há um papel, deveria haver um papel um bocadinho mais pedagógico, digamos assim. Rui, e as modalidades também agradecem a cobertura e a disseminação que a comunicação social faz dos seus eventos e da modalidade em si, não é? Porque são eles que divulgam aquilo que sem isso não haveria desporto, digamos assim. Claro. Sem divulgação não havia, obviamente. Muito bem, muito bem. Rui, eu acho que estamos em cima da nossa hora. Isto passou depressa. Rui, foi uma conversa muito agradável. Eu, em nome da organização do Ética Summit, estamos muito agradecidos por nos ter dado esta sua experiência, este seu conhecimento, e queríamos agradecer-lhe também a disponibilidade para ser embaixador do nosso evento. Desejamos-lhe os melhores sucessos esportivos para a sua atividade de professor de Educação Física e de treinador, e contamos consigo para estar connosco de 8 a 10 de setembro, que já não falta, pelo qual já não falta muito tempo. Tá? Muito obrigado, agradeço o convite também, e acho que é muito importante falar sobre estes temas. Claro que sim. Alguns deles ainda são tabu e acho que é muito importante. Muito obrigado, Rui. Um forte abraço e, se for o caso, continuação de boas férias. Obrigado. Então, vá, obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço.